Olá pessoal, meu nome é André Lafayette, eu sou professor e coordenador do grupo Eu Médico Residente. Para quem não nos conhece ainda, não nos acompanha, não nos segue nesse canal, esse é o nosso canal do YouTube em que a gente literalmente aprende com questões. A gente discute temas de absoluta relevância em medicina que são importantes para qualquer tipo de prova que você venha a fazer e a gente aprende sobre o tema resolvendo questões de bancas importantes e relevantes do Brasil. O tema que a gente escolheu hoje para falar de clínica médica, como eu sempre falo aqui para vocês, de clínica médica, vamos falar a respeito dos distúrbios do potássio tão comuns no nosso dia a dia, na nossa prática clínica, e não poderia deixar de ser diferente, tão comuns em prova. Então vamos iniciar aqui a nossa conversa falando sobre os distúrbios do potássio. Inicialmente trago para vocês uma questão SUS São Paulo 2021 acesso direto. Quem ainda não está acostumado ao nosso modelo, vou colocar essa questão abrindo as partes teóricas, vocês pausem um pouco, tentem resolver e após a gente comentar um pouco sobre algumas coisas teóricas, a gente resolve essa questão juntos, ok? Falando sobre o potássio, alguns conceitos iniciais. Por que que o potássio é tão importante? Veja, a gente tem vários osmóis extracelulares e a gente também tem osmóis intracelulares. São substâncias osmoticamente ativas. Podem ser cátions quando tem carga positiva ou ânions quando tem carga negativa. Por que que o potássio é importante? Porque é o cátion intracelular mais abundante. No nosso organismo, olha só, 98% do potássio está dentro das células. E ele vai ter uma importância maior naquelas células que são excitáveis, especialmente os miócitos. Podem ser os miócitos cardíacos, podem ser os miócitos de musculatura esquelética e musculatura lisa. E o potássio ele é fundamental porque ele é responsável pelo potencial de membrana em repouso dessas células excitáveis. Então, quando a gente tem uma alteração do potássio sérico plasmático, a gente vai ter uma alteração da excitabilidade das nossas células. Isso é muito preocupante, especialmente no que se refere ao coração, como a gente vai comentar ao longo da nossa conversa. Mas alguns conceitos introdutórios. Nós temos um estoque corporal de potássio que varia de 40 a 50 mEq por quilo. Num paciente de peso médio, 60 quilos, ele vai ter em torno de 3.000 mEq no seu organismo. A nossa ingesta diária, ou seja, a ingesta em um dia numa alimentação ocidental normal, 80 a 120 mEq por dia. A excreção do potássio, ela é, em sua maioria, renal, pode chegar a 90%, apenas 10% no trato gastrointestinal. Em situações em que a gente tem uma diminuição da excreção renal de potássio e a gente precisa excretar mais potássio porque tem um seu acúmulo no organismo, o trato gastrointestinal pode aumentar essa excreção para até 60%, mas em números fisiológicos, 60% é a excreção gastrointestinal. Preste atenção no seguinte, o potássio ele é filtrado lá nos glomérulos em torno de 700 a 800 mEq dia e a maior parte é reabsorvida no túbulo proximal, em torno de 90% é reabsorvido normalmente no túbulo proximal lá do néfron, ok? E quem vai fazer o ajuste fino, preste atenção, o ajuste fino da quantidade de potássio que vai aparecer lá no final da urina vai ser o néfron distal, especialmente lá no túbulo coletor, as custas das chamadas células principais. Então, túbulos proximais reabsorvem a maior parte do potássio, mas quem faz o ajuste fino vai definir a quantidade de potássio que vai ficar na urina, que vai ser eliminado do nosso organismo, vai ser o néfron distal. E como é que acontece essa homeostase do potássio? Prestem atenção ao seguinte. A gente vai ter a influência do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Se a gente tem um aumento da renina, por qualquer que seja o motivo, a gente vai provocar um aumento da angiotensina, que por sua vez vai aumentar a aldosterona, e a aldosterona vai fazer o quê? Lá nas células principais do ducto coletor. Vai promover a reabsorção de sódio no túbulo coletor cortical, e esse sódio reabsorvido ele não é acompanhado de cloreto. Então, para manter o princípio da eletroneutralidade, o tubo coletor vai precisar colocar na urina um outro cátion, para manter a eletroneutralidade, já que reabsorveu o sódio. Que cátion será esse? Vai ser potássio ou H+. Então, vai haver secreção tubular de potássio ou H+, levando aqui a hipocalemia, levando a alcalose metabólica. É por isso que em cenários de hiperaldosteronismo, seja primário ou secundário, a gente costuma ter hipocalemia e alcalose metabólica. Ok? Após essa breve introdução, vamos falar dos distúrbios propriamente ditos do potássio, começando pela hipocalemia, ou seja, uma baixa quantidade de potássio no sangue,
baixa quantidade de potássio circulando. Então preste atenção, a maior parte do potássio está dentro da célula. Uma pequena porção dele, 2%, vai estar no meio extracelular e uma porção menor ainda vai estar na corrente sanguínea. Mas a gente precisa que esse potássio no sangue seja mantido dentro de uma faixa muito estreita, porque se esse potássio aumentar demais ou diminuir demais, a gente pode ter repercussões clínicas graves, incluindo o óbito. Então, hipocalemia, por definição, é quando a gente tem uma calemia, uma quantidade de potássio circulante no sangue, no plasma, menor do que 3,5. E a gente pode ter, tá certo, deficiência de potássio no sangue por dois mecanismos básicos. A gente pode ter por um balanço negativo de potássio no organismo, ou seja, a gente vai ter uma diminuição do nosso potássio dentro do corpo, que seria através de uma perda pelo trato gastrointestinal ou, mais comumente, uma perda renal. Ou a gente pode ter um potássio corporal mantido, uma quantidade normal de potássio no organismo, mas ele vai estar onde, pessoal? Ele vai estar dentro da célula, por um shift para o intracelular. Então, o potássio que está no extracelular pode ir para dentro das células, diminuindo o potássio sanguíneo plasmático, diminuindo a calemia, porém sem diminuir a quantidade de potássio total do nosso organismo, ok? Vamos agora falar das etiologias que também vão envolver alguns mecanismos de hipocalemia. Então, shift intracelular. O que é que faz colocar potássio para dentro da célula? Preste atenção, porque nesse quadro agora a gente já vai compreender como a gente trata a hipercalemia. Como é que a gente coloca potássio para dentro da célula? Através da insulina, adrenalina, beta-2 agonista, por isso que a gente trata a hipercalemia com o quê? Com beta-2 agonista inalatório, a gente pode fazer, por exemplo, o fenoterol. Alcalemia coloca potássio para dentro da célula, então alcalose cursa com hipocalemia e a gente vai ver que hipercalemia costuma cursar com acidose. Tratamento de anemia megaloblástica, porque se a gente tem poucas hemácias, a gente tem poucas plaquetas, poucos leucócitos, e de repente começa a produzir muitas células sanguíneas, o que é que a célula sanguínea vai precisar ter dentro dela? O principal cátion intracelular, que é potássio. Então, da mesma forma, quando a gente usa granuloquina, fator estimulador de colônia de macrófagos e granulócitos, quando a gente está tratando ou está prevenindo neutropenia febril, a gente pode ter também. Existe essa síndrome genética, paralisia periódica, que o indivíduo pode cursar tanto com hipo quanto com hipercalemia, mais comumente com hipocalemia, levando a uma paralisia, uma fraqueza muscular generalizada. Quando a gente tem perda de potássio para o meio externo, a gente tem um balanço negativo de potássio, a gente pode perder através do trato gastrointestinal. Então, por exemplo, diarreia, as perdas de líquidos gastrointestinais abaixo do piloro são ricas em potássio. Então, o paciente que tem diarreia tem perdas através de trato gastrointestinal abaixo do piloro, fístulas, adenoma viloso, a gente vai perder muito potássio para o meio externo. Se o potássio está perdendo-se pelo trato gastrointestinal, os rins, o que é que farão? Os rins vão tentar reter o pouco potássio que chega a ele lá no túbulo coletor. Então, o potássio urinário vai estar baixo quando a perda é gastrointestinal. Quando a perda é renal, obviamente, o potássio está sendo perdido pela urina, o potássio urinário vai ser mais alto, maior do que 20 a 30 mEq por litro. E a gente perde potássio lá nos rins quando a gente tem alcalose metabólica, uso de diuréticos, vocês já sabem bem disso, síndromes genéticas como a de Bartter e de Gilterman, hipomagnesemia. A hipomagnesemia acompanha a hipocalemia em torno de 40% dos casos. E é uma causa de hipocalemia refratária, a gente vai comentar isso quando falar do tratamento. Hiperaldosteronismo, primário ou secundário, uso de anfotericina B e aminoglicosídeo. Qual o mecanismo de perda de potássio nesses casos? Anfotericina B, aminoglicosídeo, a leptospirose causam dano ao túbulo proximal. Quando causa dano ao túbulo proximal, o que é que acontece? Além de potássio deixar de ser reabsorvido no túbulo proximal, vai deixar de ser reabsorvido sódio. Quanto mais sódio chega aos túbulos distais, mais sódio vai ser reabsorvido em troca da secreção de potássio. Então esse é o mecanismo. Hipercortisolismo, porque se a gente tem muito cortisol, pode ter um efeito similar à aldosterona. E as acidoses tubulares renais tipo 1 e tipo 2. A tipo 4 cursa com hipercalemia, a gente já comenta. Então vamos resolver aqui agora a nossa questão. Olha só, o que é que a questão nos pergunta? A hipocalemia aguda devido à perda renal de potássio e acompanhada de alcalose metabólica deve ser mais provavelmente causada por... Presta atenção, letra A, mineralocorticoide, por exemplo, a função da aldosterona. Causa perda renal de potássio, causa alcalose metabólica? Causa sim. Aminoglicosídeo. Aminoglicosídeo pode causar perda renal de potássio e hipocalemia? Sim, mas não causa alcalose metabólica, causa acidose metabólica, porque
túbulos proximais também são locais de reabsorção de bicarbonato. Ureterosigmoidostomia não é causa de alcalose metabólica, é causa de acidose metabólica e hiperclorêmica. Diuréticos é causa de perda renal de potássio e de alcalose metabólica. Letra C, combina diurético e mineralocorticoide, está certo. Diarreia não é causa de perda renal de potássio, é causa de perda gastrointestinal, mas também cursa, olha só, com hipocalemia e cursa com acidose hiperclorêmica, que perde bicarbonato. Aminoglicosídeo, mais uma vez, já disse a vocês que não é causa de alcalose metabólica, e sim de acidose. Portanto, a única correta é letra C de casa. Ok? Vamos seguir aqui. Estamos com mais uma questão, olha só. Dessa vez, CSPE 2003, acesso direto. Todas as alternativas abaixo são causas de hipocalemia, exceto. Uso de anfotericina B é causa de hipocalemia? É sim, já comentamos. Acidose tubular renal tipo 1 é causa de hipocalemia? Sim. Tipo 1 e tipo 2 causam hipocalemia. Tipo 4, ou seja, aquela maior, 4 é maior do que 1 e maior do que 2, causa hipercalemia. Então, olha a dica, acidose tubular renal maior, que é a tipo 4, cursa com hipercalemia. Uso de ciclosporina, assim como o uso de tacrolimus, são inibidores da calcineurina, podem ser nefrotóxicas e cursam com hipercalemia e não hipocalemia. Então essa já é a resposta. Hipomagnesemia é causa sim de hipocalemia, inclusive de hipocalemia refratária. Diarreia severa, assim como perdas gastrointestinais abaixo do piloro, também são causas de hipocalemia. Gabarito aqui, portanto, para a gente, pessoal, letra C, mais uma vez. Seguindo. Agora a questão da Unicamp 2021, acesso direto, dessa vez é com vocês, pause um pouco, tentem responder, tem um eletrocardiograma aqui para a gente avaliar, que a gente vai comentar um pouquinho agora sobre alguns conceitos outros sobre hipocalemia. Uma dica importante para a prova, isso pode cair, a gente acaba falando isso ao longo do nosso curso, tanto na parte de hipocalemia quanto na parte de hipertensão. Quando eu tenho essa combinação de hipocalemia com hipertensão, mesmo que o indivíduo esteja usando um diurético tiazídico, geralmente em dose baixa, geralmente a hipocalemia é desproporcional ao uso do diurético tiazídico, eu vou pensar em hiperaldosteronismo. E o hiperaldosteronismo ele pode ser primário, quando a renina ela é baixa, ou seja, produz aldosterona, suprarrenal produz aldosterona, independente da renina. Então, isso é o hiperaldosteronismo primário. Pode ser um hiperaldosteronismo secundário, secundário aqui ao aumento da renina, como por exemplo, na hipertensão renovascular e na hipertensão acelerada maligna, mas o que mais cai em prova é isso aqui, ó. Apareceu combinação de hipertensão com hipocalemia, procure na resposta hiperaldosteronismo primário. Em relação ao quadro clínico da hipocalemia, geralmente a gente só vai ter repercussão clínica quando a hipocalemia for grave, menor do que 3 mEq por litro. Isso não é exclusivo, vai depender da velocidade com que caiu o potássio, além da gravidade da queda do potássio, como eu já falei, menor do que 3 mEq por litro tem uma chance de ser mais sintomático. Vai depender também de outros fatores. Por exemplo, se o paciente já tem uma cardiopatia de base, aumenta o risco de arritmia. Se esse paciente faz uso de digital, preste atenção, a hipocalemia predispõe à intoxicação digitálica, olha só a dica importante. Vai depender também se esse paciente usa antiarrítmico. Se usa antiarrítmico, também tem um risco maior de desenvolver alterações especialmente cardíacas. E a gente vai observar os efeitos da hipocalemia, especialmente nas células que têm excitação, as células mais excitáveis do nosso organismo. No músculo esquelético, a gente pode ter câimbras, fraqueza muscular, inclusive evoluindo com paralisia, e a gente pode ter, em graus extremos, uma rabdomiólise. No músculo liso, especialmente no músculo liso do trato gastrointestinal, a gente pode ter um ilho metabólico. No músculo cardíaco, que é onde a gente tem mais medo, vai ser, olha só, o risco aumenta com a idade, paciente com doença arterial coronária, paciente com cardiopatia estrutural, uso de antiarrítmico e uso de digitais. A gente pode ter desde arritmias leves, como extracístolos, mas podemos ter taquiarritmias, incluindo PCR por fibrilação ventricular, ou AESP. Nos rins, na hipocalemia crônica, a gente pode ter uma fibrose medular, a gente pode ter uma nefropatia crônica pela hipocalemia crônica, e a gente pode ter alcalose metabólica, como já comentamos. Uma coisa que costuma cair muito em prova são as repercussões eletrocardiográficas dos distúrbios do potássio. Então, olha só, como é o eletrocardiograma da hipocalemia? O que é que eu observo? O surgimento da onda U. A onda U pode aparecer nos eletrocardiogramas normais, geralmente vai aparecer nas derivações mesoprecordiais, V2, V3, mas é raro de aparecer, quando aparece tem um destaque menor. Mas na hipocalemia, especialmente mais severa, a gente pode ter uma onda U mais exuberante, e ela fica mais exuberante porque a onda T se achata.
a gente vai ter a onda U, o intervalo QT pode prolongar, então olha só, a hipocalemia é uma causa de prolongamento do intervalo QT e aumento do risco de torsade de Points, da taquicardia ventricular polimórfica. A onda P fica apiculada e o QRS pode ficar largo, embora isso seja mais raro. Então olha só aqui, a onda T vai achatando e a gente vai observando um aumento da onda U, também um aumento da onda P e um prolongamento do intervalo QT, tá certo? Seguindo. Como é que a gente trata a hipocalemia? Repondo potássio. Existe essa fórmula aqui do déficit de potássio, isso dificilmente a gente utiliza na prática, na prova menos ainda, isso vai ser relevante, isso dificilmente cai em prova. A via preferencial de administração do potássio é a via oral. Então, sempre que a via oral estiver pérvia, a via interal também, se a gente tiver com sonda, a gente vai priorizar a via oral. Então, a gente tem algumas formulações, como por exemplo, o xarope a 6%. A gente pode fazer 15 ml, que corresponde a 12 mEq, 3 vezes ao dia. Existem comprimidos também, que a gente pode fazer 1 a 2 comprimidos 3 vezes ao dia, que vai dar 6 a 12 mEq, tá certo? Em cada administração. Então, 6 a 12 mEq 3 vezes ao dia. E a gente também pode utilizar alimentos que são mais ricos em potássio. Existem alguns cenários em que a gente vai preferir, olha só, a administração venosa. André, quando é que a gente vai preferir a administração venosa? Via de regra, pessoal, administração oral quando o potássio estiver maior do que 3. Endovenosa, via de regra, quando o potássio estiver menor do que 3. Se o potássio estiver entre 3 e 3,5, mas o indivíduo usa digital, tem uma cardiopatia estrutural, está em uso de antiarrítmico, eu posso associar o venoso ao oral. Sempre que a gente for fazer o venoso, pessoal, faça o oral também, faz os dois juntos. Então, o oral a gente tenta sempre fazer e vai decidir se faz venoso junto ou não. Se for fazer venoso, a gente tem que ter alguns cuidados, tanto com a concentração de potássio na solução, quanto com a velocidade de administração. A gente é mais tolerante quando a veia é central, então a gente faz concentrações maiores e a gente faz velocidades maiores. Por quê? Porque as soluções de potássio elas podem ser irritativas para as veias, podem provocar flebite. Então, veia periférica, a gente faz uma concentração máxima de 40 mEq por litro, a velocidade ideal de 5 a 10 mEq por hora, com um máximo de 20. Veia central, a gente pode fazer concentração de até 60 mEq por litro, com uma velocidade de infusão máxima de 20 mEq por litro. Alguns autores colocam até 40 mEq por litro. Mas o seguinte, em cenários de extrema gravidade, de emergências por conta de uma hipocalemia, pessoal, a gente pode até fazer concentrações maiores. Alguns autores falam que a gente pode fazer até 100 a 200 mEq por litro, tá certo? Desde que haja uma necessidade grande de correção rápida do potássio, mas prestem atenção, quando a gente for fazer concentrações maiores de potássio, o ideal é que a gente faça por veia central e que a gente faça um volume de infusão pequeno. O que eu quero dizer com isso? André, eu vou fazer 100 mEq por litro, agora faça com administrações pequenas, ou então vou fazer com alíquotas de 100 ml, por exemplo, de soluções de 100 ml, porque a quantidade total de potássio dentro da amostra, dentro da solução, também é importante. Se a gente corrigir muito rápido esse potássio, pode levar a efeitos deletérios. Outra indicação também de a gente fazer o potássio venoso, para não esquecer de falar a vocês, mesmo quando ele está acima de 3, é no paciente que tem quadro clínico. Se tem fraqueza muscular, tem câimbras, a gente também faz, ou se tem alteração eletrocardiográfica, ok? E se a gente está repondo o potássio de forma adequada, com quantidade razoável, e o paciente não melhora do potássio, eu tenho que fazer o quê? Checar o magnésio. O magnésio é um motivo de refratariedade à reposição de potássio, está presente nas hipocalemias em torno de 40%. Então, refratariedade à correção da hipocalemia, checa o magnésio e corrige se ele estiver baixo, ok? Então vamos aqui para a nossa questão. Mulher, 44 anos, deve entrar na emergência com fraqueza muscular intensa, olha só, já é sintomática. Antecedente pessoal, furosemida em dose alta, olha só, furosemida é um dos grandes causadores de hipocalemia na prática clínica. Peso 70, estatura de 1,5, frequência cardíaca 64, pressão arterial ok. Olha o eletrocardiograma, prestem atenção. A gente observa o aparecimento de uma onda U aqui em V3, tá certo? A gente observa que a onda T, ela está quase que desaparecendo. Presta atenção aqui em V5. A onda T praticamente desapareceu, aparece uma onda U, tá certo? Aqui em V5. Então a gente observa, a onda P, ela está bem nítida, olha só a onda P, bem visível aqui, apesar do elétron estar com uma baixa voltagem, a gente consegue perceber adequadamente essa onda P. Então a gente tem o quê? A onda P que está bem perceptível, a onda T que está achatando, desaparecendo, está aparecendo de forma mais nítida a onda U.
Então, esse paciente tem uma hipocalemia. Grande dica foi aqui o achado de furosemida, fraqueza muscular intensa. Nesse caso, a gente faria a correção de que forma? Independente do valor do potássio, a gente faria a correção venosa porque tem sintomatologia, tem fraqueza muscular intensa. Então, o que é que esse paciente deve ter? Esse paciente tem o que está aqui na nossa letra D, o paciente tem uma hipocalemia, ok? Vamos seguir agora a falar do potássio alto no sangue, vamos falar da hipercalemia. Questão aqui pra gente do SUS São Paulo 2016, pause um pouco, tentem resolver, essa é com vocês, e a gente vai falar a respeito da hipercalemia. Olha só, hipercalemia é definida por um potássio maior do que 5,5 mEq por litro. A gente pode ter hipercalemia de forma bem parecida com o que a gente viu para a hipocalemia. A gente pode ter um aumento da oferta, pode ser um aumento da oferta oral. Então, se o indivíduo tem dificuldade de lidar com potássio, tem uma doença renal crônica, e a gente ingere muito potássio na alimentação mesmo, a gente pode ter hipercalemia. Uma administração de uma quantidade muito alta de potássio no sangue, então a gente está corrigindo o potássio já corrigiu faz 2, 3 dias, a gente esquece de mudar isso. Então, o passo de tirar da prescrição, então o paciente pode fazer hipercalemia. Cuidado com o pseudo-hipercalemia, isso é muito comum na prática clínica. Se eu tenho um paciente que não tem nenhum fator de risco para fazer hipercalemia, principalmente quando ele vinha internado, vinha com um potássio normal, e de repente surge um potássio muito alto, desconfie. Pode ser um exame falso, um exame espúrio. Isso pode acontecer por hemólise das células sanguíneas na hora que a gente vai aspirar o sangue da veia do paciente ou na hora que a gente vai injetar o sangue no tubinho. Às vezes a gente pressiona o êmbolo, isso pode lesar algumas células liberando potássio. Em situações também que o indivíduo tem muitas células circulantes, situações de leucemia, síndromes mieloproliferativas, quando a gente deixa muito tempo ali aquela amostra antes de processar no laboratório, as células podem liberar o potássio para o extracelular. Então, cuidado com essa possibilidade. Outra ainda, pessoal, é o shift para o extracelular. A gente tinha um shift para o intracelular causando a hipocalemia. Agora aqui a gente pode ter o contrário. Em uma situação que a gente tem uma baixa excreção de potássio, por exemplo, na insuficiência renal ou no hipoaldosteronismo, a gente pode ter um aumento na quantidade total de potássio, refletindo no aumento do potássio sérico. Ok? Então, olha só, diagnóstico de hipercalemia, etiologias de hipercalemia, mecanismos de hipercalemia. Shift extracelular. Presta atenção, do mesmo jeito que a alcalemia está relacionada a potássio baixo, a acidemia está relacionada a potássio alto. Então, para cada queda de 0,1 no pH, a gente pode ter um aumento de 0,7 mEq por litro do nosso potássio. Se eu tenho uma situação de breakdown de células, de destruição celular, politraumatizados, rabdomiólise, hemólise, síndrome de lise tumoral, também, olha só, uma situação comum no dia a dia. Hemorragia digestiva pode aumentar potássio. Paralisia periódica, síndrome genética que pode cursar tanto com hipocalemia quanto com hipercalemia. Aumento da oferta na dieta, KCL parenteral administrado de forma inadvertida por tempo prolongado. Sangue estocado, então se a gente deixa o sangue muito tempo estocado e vai dar o hemocomponente ao indivíduo, pode ter muito potássio ali livre. Insuficiência renal, tanto aguda quanto a crônica. A crônica geralmente só vai dar estágios mais avançados, como o G5. E situações de hipoaldosteronismo. Hiporreninêmico, como diabético, uso de anti-inflamatório, doença de Addison. Olha só, muito comum no dia a dia, uso de ECA e BRA, de inibidores do sistema renina, angiotensina, aldosterona, como por exemplo a espironolactona. Mais recentemente a gente tem o sacubitril mais valsartana, por conta da valsartana. Trimetoprim, ou seja, quando o paciente está fazendo uso de Bactrim, pode aumentar o potássio. Beta-bloqueadores, e olha só também, como eu já tinha alertado, acidose tubular renal tipo 4. Então, tipo 4 é o tipo mais alto, está relacionado à hipercalemia. É a única acidose tubular renal que pode cursar com hipercalemia. Então, olha só, a hipercalemia normalmente ela é assintomática. Sintomatologia vai depender tanto dos níveis de potássio quanto da velocidade de ascensão. Sinais e sintomas, pessoal, podem ser bem parecidos com o da hipocalemia. Então, vai alterar o potencial de repouso das células excitáveis, podendo levar a fraqueza muscular e paralisia, que aqui é mais rara, distensão abdominal a gente pode ter também. E o que a gente tem mais medo, olha só, é de acometimento cardíaco. Então, arritmias como bloqueio atrioventricular total, é por isso que todo paciente que chega com uma arritmia severa, a gente pode até colocar o marca-passo provisório. Mas antes de colocar o definitivo, avalie o potássio. Muitas vezes o paciente chega com potássio de 8, fazendo BAVT. A gente coloca o provisório, garantiu a vida, corrige o potássio, às vezes o bloqueio reverte e ele não precisa de um marca-passo definitivo. Podemos ter também PCR em assistolia, ou FV, e, obviamente, podemos cursar com morte súbita. E alterações eletrocardiográficas da hipercalemia, isso até cai mais do que na hipocalemia. Olha só,
Na hipocalemia, a onda T cai. Na hipercalemia, a onda T sobe, vai para cima. Então a gente vai ter uma onda T apiculada. Geralmente esse é o primeiro achado. Olha só, a onda T fica bem apiculada. A gente vai ter um achatamento da P com prolongamento do intervalo PR. O QRS vai ficando alargado, olha só, vai ficando alargado. A onda P desapareceu daqui. E a gente vai observando, olha só, uma fusão da onda T com o complexo QRS, culminando com esse padrão aqui, sinusoidal ou senoidal, que é um ritmo, na verdade, pessoal, de pré-parada cardiorrespiratória. Identificou isso no eletro, a gente nem precisa nem mensurar o potássio. A gente já sabe que é hipercalemia, a gente já faz o tratamento de escolha, ok? E como é que a gente trata hipercalemia? Presta atenção, vai depender se é uma emergência pela hipercalemia ou não. Quando é que eu digo que é uma emergência pela hipercalemia? Se o indivíduo tiver sintomatologia, pode ser paralisia, pode ser paresia da musculatura esquelética, mas principalmente vai ser o quê? Alteração de eletrocardiograma. Então, todo paciente com hipercalemia, faça o eletro. Se o eletro tiver alterado, a prioridade pessoal não é baixar o potássio sérico, é estabilizar a membrana lá do coração das células musculares cardíacas. E a gente faz isso administrando gluconato de cálcio. Então faça a famosa estabilização elétrica para o indivíduo não evoluir com morte súbita. Faça o gluconato de cálcio 10%, 10 a 20 ml, infunda em 5 a 10 minutos, alguns locais colocam 2 a 3 minutos, podendo repetir após 10 minutos. Se o ECG não for alterado, eu posso ter um pouquinho mais de calma. Ah, André, existe algum cenário em que mesmo com ECG não alterado eu faça o gluconato de cálcio? Veja, alguns autores colocam que se o potássio for maior do que 6,5, especialmente sem insuficiência renal, se tiver alguma situação de destruição celular, eu posso cogitar fazer o gluconato de cálcio. Mas o consenso mesmo é com o eletro alterado e costuma ser assim que aparece em prova. Então, olha só, se o eletro não está alterado, o que é que eu posso fazer? Eu posso deslocar o potássio para o intracelular inicialmente. Então, se o potássio for mais alto, maior que 6,5, eu faço inicialmente o shift do potássio para o intracelular. Eu faço isso através de quê? Solução polarizante, famosíssima, associação de glicose com insulina, geralmente é regulado 10 unidades, com glicose a 50 gramas de glicose. Faço beta-2 agonista, fenolterol inalatório e posso também fazer o bicarbonato. Após eu colocar o potássio para dentro da célula, baixar o potássio para um valor mais seguro lá no plasma, eu vou precisar botar esse potássio para fora do corpo. Fazer só o shift para o intracelular não é suficiente. Como é que eu boto o potássio para fora do corpo? Posso botar para fora através da urina, fazendo diurético de alça, furosemida. É pouco eficaz se o indivíduo tiver uremia, se tiver insuficiência renal. Posso fazer 1 miligrama por quilo e repetir após 4 horas. Posso também diminuir o potássio sérico, diminuindo a sua absorção no trato gastrointestinal, através da resina de troca, o famoso SOCAL, o poliestireno sulfonato de cálcio. E numa situação extrema que essas medidas não respondam, eu posso lançar mão da diálise, tanto hemodiálise quanto diálise peritoneal. E lembrar sempre de rever prescrição, suspender drogas envolvidas, por exemplo, suspender IECA, suspender BRA. Avaliar se o paciente tem doença de Addison, que eu vou precisar repor o corticoide. E se o indivíduo tiver um hipoaldosteronismo, eu vou repor o mineralocorticoide. O que eu tenho para repor é fluidocortisona. A gente não tem aldosterona para repor para o nosso paciente, ok? Então vamos treinar aqui com nossas questões. Olha só, SUS São Paulo 2016, acesso direto. Os medicamentos usados no tratamento da hipercalemia têm os seguintes mecanismos de ação. 1. Estabilização da membrana elétrica da célula miocárdica. 2. Translocação de potássio para o meio intracelular. E 3. Remoção de potássio. Então, quem é que faz estabilização da membrana elétrica da célula miocárdica? É o gluconato de cálcio. Então, olha só pode ser resposta letra A ou letra E. 2. Translocação de potássio para o meio intracelular, solução polarizante, bicarbonato de sódio ou beta-2 agonista inalatório. Temos aqui o salbutamol. Então, olha só, salbutamol 2 só pode ser resposta por ele, letra A ou letra B. Então, a gente já sabe que está se encaminhando para letra A. Mas vamos confirmar aqui, com a terceira afirmativa, remoção de potássio. Quem remove potássio do organismo pode remover através da urina, com uso de furosemida, através do trato gastrointestinal, com poliestireno sulfonato de cálcio ou através de diálise. Aqui a gente tem o poliestireno sulfonato de cálcio, que poderia ser letra A ou letra D. Então, como a gente está vendo aqui, a resposta ficou letra A, gabarito da nossa questão. Questão interessante para a gente revisar os mecanismos de ação
do tratamento da hipercalemia. Outra questão com o eletrocardiograma. Olha só, preste atenção como esse eletrocardiograma, a gente já pode matar o diagnóstico sem nem ler o enunciado. Questão da USP São Paulo 2022. Mulher de 66 anos de idade, diabética e hipertensa, usa enalapril e metformina. Comparece à consulta ambulatorial com queixa de astenia e turvação visual há 2 dias. Encaminhada ao departamento de emergência após realizar o seguinte eletrocardiograma. Qual deve ser a conduta imediata? O que é que a gente observa? Uma bradicardia, a frequência é bem baixa. Percebam que eu não visualizo onda P. Se você olhar com cuidado, a gente não tem onda P. A gente observa um QRS bem alargado, uma onda T mais apiculada e a onda T que vai se fundindo ao complexo QRS. Então a gente tem quase aquele ritmo sinusoidal ou ritmo senoidal. A gente observa isso onde, pessoal? A gente observa isso na hipercalemia. Então olha só, eu vou dar atropina, vou colocar a marca-passo transcutâneo, trombólise, não tem nenhum sentido aqui, não parece ser AVC, nem infarto. Veja, um paciente que está com a bradiarritmia sintomática por hipercalemia, a prioridade não é marca-passo, não é atropina. A prioridade é estabilizar a membrana plasmática dos biócitos cardíacos, administrando gluconato de cálcio. Ok? Seguindo para a nossa última questão aqui, para a gente fechar, resumindo os distúrbios do potássio. Questão da UFPB 2017. Os distúrbios do metabolismo do potássio são muito frequentes na prática clínica diária. Sobre essas situações, assinale a alternativa errada. Vamos começar de baixo. Letra E. Outras situações que podem causar hiperpotassemia são o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, ok? Antagonistas do receptor de angiotensina 2, diuréticos como a amilorida, são diuréticos poupadores de potássio, espironolactona, inibidores de ECA, além de outras medicações como ciclosporina, pentamidina e trimetropina em altas doses. Perfeito. D. O gluconato de cálcio a 10% é indicado quando temos quaisquer alterações eletrocardiográficas compatíveis com hiperpotassemia, legal, independente do nível de sérico de potássio, não devendo, porém, ser usado de maneira profilática. Perfeito. Então, grande indicação mesmo, olha só como costuma aparecer em prova, é quando tem alteração de elétron, independente dos níveis de potássio, certo? Obviamente, desde que esteja com hipercalemia. C. Os achados clínicos de hipopotassemia são fraqueza generalizada, ilho paralítico, certo? Distúrbios do ritmo cardíaco, como alterações eletrocardiográficas, como aparecimento de onda U, achatamento da onda T, depressão do segmento ST, arritmias, atividade elétrica sem pulso e assistolia, corretíssimo. B. Como causas de hipopotassemia, temos perda pelo trato gastrointestinal, diarreias, preparo para a colonoscopia, pólipos secretores, como adenoma viloso, vipomas, náuseas e vômitos. Perfeito. Veja, eu falei que perdas abaixo do piloro costumam cursar com grandes perdas de potássio. Perdas acima do piloro não perde potássio, mas perde o quê? Perde H+, perde HCl ácido clorídrico. Então vai ter o quê? Alcalose metabólica. E a alcalose predispõe o quê? Predispõe à hipocalemia. Letra A. Dentre as causas de hiperpotassemia, temos o uso de medicamentos como fenoterol e insulina, reposição de vitamina B12, além de alcalose metabólica e situações clínicas como síndrome de Cushing e tirotoxicose. Não, aqui ele estava querendo se referir a hipocalemia e não hipercalemia. Portanto, a única errada é a alternativa A, gabarito da nossa questão. Era isso, pessoal, que a gente tinha para conversar com vocês a respeito dos distúrbios do potássio. Mais uma vez, se gostarem do nosso canal, dê um like, passe a nos seguir, que vai ser de extremo proveito para vocês. Forte abraço.